Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Tudo na santa paz do Senhor. Glória a Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus 4, onde a palavra do Senhor diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E todo jejuando 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse-se: Tu és o Filho de Deus? Manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondeu e disse: Está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos darás ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus também: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrando-me adoraste. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Glória a Deus, aleluia. É uma passagem, meus irmãos, que eu gosto assim de falar mais de Jesus, sabe? Nos livros que tem a fala do inimigo, eu não gosto muito de estar falando, porque o Senhor, Jesus é que tem que ser exaltado. Mas aqui a fala não é para exaltar ele, ao inimigo, é para envergonhá-lo, porque tudo que ele faz dá errado, porque ele já é um derrotado, né? Ele é um repreendido. E como aqui está escrito, né, meus irmãos, que até Jesus ele tentou, né? Até Jesus, sendo filho de Deus, o inimigo tentou, achando ele que Jesus ia cair na conversa dele, né? Oferecendo aqueles reinos, aquelas coisas para Jesus. Jesus com os olhos abertos, tem visão de tudo, e Jesus sempre respondendo a ele à altura, né? Com sabedoria, que o Senhor Jesus é sábio, em tudo que ele faz, ele é perfeito. E o que eu vejo aqui, meu irmão, nessa palavra, né? Que é assim que o inimigo ele age, né? Com aqueles que não estão atentos, com aqueles que não estão ligados com o Senhor. Ele vem assim mesmo, né? Sorrateiramente, tenta dali, tenta daqui, e muitas vezes a pessoa cai, porque não tem o discernimento, né, da palavra, do Espírito Santo. Muitas vezes o inimigo convence sim com as mentiras dele, né? Ele sopra muitas mentiras aos ouvidos, né? Daqueles que dá ouvido a ele, daqueles que escutam a voz dele, daqueles que não vigia no que ele está falando da sua mente, né? E cai e acaba fazendo a vontade do inimigo. Muitos hoje, meu irmão, estão caídos. Muitos hoje estão desviados da palavra de Deus, né? Dos caminhos do Senhor. Porque deu ao ouvido
emprestou os ouvidos às mentiras de Satanás. Muitos não querem ir para a presença de Deus, não querem se converter, né? Porque Satanás planta uma mentira tão perfeita na mente do ser humano que eles não querem saber de Deus. Eles não querem sair dos seus pecados, das suas vidas fáceis, né? Praticando o que quer, fazendo o que quer, vivendo como quer. E ali é uma enganação pura, né? É uma mentira. Viver, fazer a vontade de Satanás, é viver mentira. E não tem uma dessas pessoas que serve ao inimigo, que faz a vontade dele, que tenha paz. Não tem. Porque ele não oferece nada de bom para aqueles que servem a ele. São pessoas atribuladas, pessoas enfermas, pessoas perturbadas, né? Mas a gente, servo de Deus, que temos a presença de Deus, que temos o Espírito Santo, que temos o discernimento das coisas de Deus, a gente tem que ficar atento, tem que viver atento, porque até os servos de Deus, muitas vezes dá brecha com as coisas de Satanás. Ele empresta os ouvidos e a boca. Muitas vezes dá brecha e Satanás sopra no ouvido. Você acaba ouvindo uma mentira, acaba falando o que o inimigo está usando a sua boca para falar. Não fique pensando que o inimigo usa só o ímpio, não, que usa também a boca do servo de Deus. Se ele não estiver atento, se ele não fechar as brechas. E muitas vezes, meu irmão, a gente acaba dando ouvido às mentiras dele. E quando vê, o que era de ruim já aconteceu. A gente tem que viver atento às coisas de Deus, né? Saber, discernir o que é de Deus e o que não é, né? Temos que andar na posição do Senhor. Temos que ter discernimento das coisas do Espírito, para que a gente não venha cair nas ciladas e nas armadilhas do inimigo, né? Porque aqui até Jesus, ele foi tentado. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ainda assim ele foi lá, ofereceu o reino do mundo, oferecendo, dizendo que se Jesus servisse a ele, Jesus ia ter direito tudo aquilo, sabendo que Jesus é dono de tudo, que até para ele agir, o inimigo agir, o Senhor tem que dar permissão. Muitas vezes o servo de Deus, meus irmãos, Deus permite que ele é humilhado pelo inimigo, porque muitas vezes ele deu brecha em uma situação e aí Deus permite, porque até para o inimigo agir na vida do servo de Deus é por permissão de Deus. Porque se Deus falar, vá lá e faz, ele faz. Se Deus não permitir que ele faça, ele não faz. Porque quem manda nele é Jesus. Ele só faz o que Jesus permite. Se você ver lá no livro de Jó, até para ele mexer em Jó, na saúde de Jó, o Senhor que permitiu, que deu a ordem, ele foi pedir a Jesus para que tocasse em Jó. Então, nenhum servo de Deus como nós não vai ser diferente, não. Para ele usar alguém, para ele enfrentar, para ele nos afrontar, para ele usar alguém para nos humilhar, é tudo por permissão de Deus. E a gente tem que ficar atento às coisas de Deus, para não estar dando brecha ao inimigo. E ele é ousado. Ele é ousado. Ele arquiteta as coisas quando você menos espera. Se você não estiver ligado no Senhor, você cai nas ciladas dele, nas armadilhas dele. É botando uma pessoa para te enfrentar, é botando uma pessoa para te humilhar, é botando uma pessoa para contar uma mentira para você. Ele tem as formas dele agir para ver. Quanto mais o servo de Deus,
que ele sabe que tem uma vida com Deus, que ele sabe que tem uma vida de oração. Quanto mais ele vê que o servo de Deus vive em oração, mais esses ele tenta, ele perturba, ele afronta de todas as formas. Porque o que incomoda ele no servo de Deus é oração. Porque é o que derrota ele, é o que combate ele. Então a gente tem que viver mesmo em constantemente orando, repreendendo o mal nas nossas vidas, na nossa casa, em tudo. Porque ele age de todas as formas. A gente tem que saber que o poder de Deus é maior nas nossas vidas. E não é porque vem uma afronta do inimigo para nós, vem uma mentira do inimigo para nós, que a gente tem que cair, que a gente tem que dar brecha. Temos que fechar as brechas, porque ele só entra quando a gente abre as brechas, quando a gente dá oportunidade a ele para entrar. O inimigo não gosta do servo de Deus que ora. Aqueles que não tem uma vida com Deus, que não tem uma rotina de oração, aqueles eles nem tentam tanto assim, porque ele sabe que faz o que ele gosta. Tá no meio de conversinhas que não provém de Deus, tá ouvindo coisas que não provém. Para ele ali, ele é um prato cheio. Mas o crente que ora, o servo de Deus que ora, que tem vida de oração, rotina de oração, esse ele vai se levantar o tempo todo. Ele vai confrontar, vai enfrentar, vai se levantar, né? Para tentar tirar a gente dos caminhos do Senhor. Mas maior nas nossas vidas, meus irmãos, é o poder de Deus. Se a gente orar, vigiar, a gente já tem uma grande chance de não ser tentado por ele. Porque não estamos livres das perturbações dele. Porque é a função dele nos perturbar. Mas quando a gente desce o nosso joelho, que a gente ora, repreende ele, ele bate em retirada. Basta a gente usar a autoridade que Deus nos deu. E aqui eu estava meditando nesta palavra. Desde sexta-feira que eu venho meditando nessa palavra. E eu vejo assim que Jesus, ele jejuou, né? 40 dias, 40 noites, né? E ainda assim, quando ele estava em consagração, ele estava lá, né? No monte lá. O diabo foi lá tentar ele. Você acha que os servos de Deus, que faz um dia de jejum, desce o joelho uma vez no dia, ou uma vez na semana, tu acha que esses não são tentados? É tentado o tempo todo. É tentado o tempo todo. Então o que a gente deve fazer é orar mais, jejuar mais, se revestir mais do poder de Deus, né? Buscar a presença do Senhor todo dia. A gente tem que fugir da presença do mal, da aparência do mal. Temos que evitar várias situações, sair de meio que o servo de Deus não é para estar, a não ser que Jesus te mande ir naquele lugar. Mas se sair de rodinha de conversa, fica se contaminando com tudo que vê, com tudo que ouve, né? Então essas coisas tudo aí é o agrado do inimigo. É o que deixa ele, né, forte. Quando vê um servo de Deus fazendo coisa errada. Porque ele nos acusa, meus irmãos, o tempo todo perante a Deus. Tudo que o servo de Deus faz, o inimigo, ele está nos acusando diante de Deus. Porque ele olha e fala, esse serve o homem lá de branco. E ó onde está, ó o que está fazendo. Aí vai lá e nos acusa diante de Deus. Porque tem uma passagem que o Senhor estava fazendo uma reunião. Quando o Senhor olhou, ele estava lá. E o Senhor perguntou, o que faz aqui? E ele respondeu, a rodear a terra, né? Então, ele tem acesso a tudo. Ele está nos observando o tempo todo. Para ver aonde a gente está errando, para estar nos acusando. E a partir do momento que o servo de Deus tem um mau comportamento, nos lugares que chega, né?
somos acusados, julgados por outras pessoas que estão vendo o nosso comportamento como servo de Deus. Porque o servo de Deus, ele tem que dar exemplo, tem que ser exemplo aonde ele chega. Ele tem que ser servo de Deus, não importa aonde ele chega, ele não pode deixar de ser servo. Ele tem que se comportar como um crente, como um filho de Deus, não importa onde seja, não importa. Porque aqueles que não são, aqueles que não servem a Deus, vai olhar para nós e vai ver que a gente é diferente. Mas imagine se um servo de Deus chega em um determinado lugar com um mau comportamento, né? Com as falas que parece ímpio falando. E olha que tem ímpio que às vezes fala mais de Deus do que o próprio servo de Deus, né? Então imagine um servo de Deus chegando nos lugares com um mau comportamento, abrindo a boca e falando o que vem na mente, o que vem na boca fala. O que é que aqueles que não servem a Deus vão dizer? Não vai olhar para nós como servo de Deus como exemplo. Agora, se a gente chegar nos lugares como verdadeiro servo do Senhor, nos comportando como a palavra de Deus nos ensina, as pessoas elas vão olhar para nós e vai dizer: esse aí é diferente, esse aí é diferente, esse aí é um verdadeiro servo de Deus, né? Porque muitos crentes têm a fama ruim, né? Porque onde chega deixa a desejar. Aí, às vezes, até os próprios irmãos comentam, falam. Você viu o comportamento da irmã? Você viu o comportamento do irmão? Claro que o que justifica, quem justifica a gente é Deus. Deus, ele sabe como a gente anda com ele, na verdade ou não. Mas se a gente é semelhança de Cristo, né? Se a gente é um seguidor de Jesus, temos que ser diferente sim. Temos que saber nos comportar como servo de Deus aonde a gente chegar. Porque aonde a gente chegar, a gente vai ser testemunho vivo de Deus. As pessoas elas vão olhar para a gente e vai ver algo diferente na gente. Não vai olhar a gente como um servo de crente meia boca. Tem muitos crentes que a gente olha e nem parece que é servo de Deus. Pelo comportamento. Então a gente tem, meus irmãos, que fechar as brechas com o inimigo. Cuidado com o que sai da nossa boca. Cuidado com o que a gente empresta ao inimigo para falar. Cuidado com o que vem nos nossos pensamentos e larga logo, o que vem e fala logo. Já pensou, meu irmão? Quando chegar naquele dia, o Senhor mostrar cada uma palavra que saiu da nossa boca, que a gente poderia ter evitado. Será que é isso que o Senhor nos ensina na palavra dele? Se ele manda a gente orar e vigiar, vigiar e orar. Então a gente tem que ter muito cuidado, filtrar bem o que vai sair da nossa boca, o que a gente vai falar, para não estar dando, né, legalidade ao inimigo, porque a gente tem que glorificar a Deus, dar legalidade ao Senhor, é o mundo espiritual. E a boca que abençoa, ela não pode estar amaldiçoando os outros. A boca que abençoa, que profetiza em nome de Jesus, não pode estar emprestando a boca para palavras sujas, para palavras ofensivas, palavra que condena, que contamina, que acusa. Que servo de Deus somos nós? Então a gente tem que vigiar, fechar as brechas sim. Porque o inimigo, ele vê o que a gente fala, vê o que a gente faz. E aí, quando a gente for falar de Deus para alguém, ele mesmo vai envergonhar, porque ele sabe do nosso comportamento. O comportamento também conta muito, né? Muitas vezes o servo de Deus é humilhado por uma pessoa, por quê? Por causa das atitudes, por causa das palavras que ele fala, que sai da nossa boca. Aí o inimigo chega lá na frente e nos envergonha, e Deus permite. E Deus permite, porque não é esse ensinamento que Deus nos ensina através da palavra. Então aqui até Jesus, né, jejuando 40 dias, 40 noites, foi tentado pelo diabo.
Mas o Senhor resistiu todas as tentações do inimigo. Nenhuma delas prevaleceu na vida de Jesus. Então, que nenhuma delas também prevaleça nas nossas vidas, nenhuma tentação do inimigo, nenhuma oportunidade que venha dele, nada que venha do inimigo tem que prevalecer nas nossas vidas, não. Temos que fugir da aparência do mal. Temos que repreender, sim. Temos que ter cuidado, sim. Temos que ter o discernimento da palavra de Deus, das coisas de Deus, para que a gente não venha cair na tentação. Jesus não caiu. Jesus não caiu. Jesus resistiu. Então temos sim, como servo de Deus, que buscamos a presença dele, vivemos na obediência com ele, temos que resistir sim às tentações do inimigo, às perturbações. E a gente tem a nossa arma na mão, que é a oração, para combater uma afronta, uma acusação, uma mentira, né? É orando, é botando o joelho no chão, é repreendendo ele, é no nome de Jesus. Porque foi assim que Jesus repreendeu ele, né? E Jesus disse, também está escrito, sabe? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque a gente serve a Deus que a gente tem que ficar botando Deus em prova, atentando o nosso Deus, indo lá e enfrentando, indo lá e fazendo, não. Temos que ser prudentes, né, nas coisas. Temos que andar assim na vigilância. A gente sabe o tempo certo de agir, de fazer, é só a gente pedir a direção de Deus. Não adianta a gente querer fazer as coisas na força do braço, porque a gente não vai conseguir. Temos que, tudo a gente tem que orar primeiro. Tudo a gente tem que botar nas mãos do Senhor primeiro. Qualquer luta que venha para nós, qualquer situação que venha para nós, temos que orar, apresentar a Deus ali aquela situação, se revestir do poder dele, né? Porque se a gente não estiver revestido do poder de Deus, a gente cai, a gente fica fraco, aquele peso vem todo pra gente. Olha, meus irmãos, eu já teve situações de eu ir para determinado lugar, de eu orar antes, jejuar antes, 2 dias, 3 dias de consagração, de oração, até ir para um determinado lugar. E ainda assim, quando eu cheguei lá no determinado lugar, eu fui setada pela seta do inimigo. Era dor de cabeça o tempo todo, era mal-estar o tempo todo. E orava, repreendia. Para você ver que a gente não está livre dessas coisas. Porque até Jesus aqui, que se consagrou 40 dias, 40 noites, ele foi tentado. Imagine o servo de Deus que ora um dia, jejum uma vez no mês. Como é que não fica, né, vulnerável às coisas do inimigo? Vamos, meus irmãos, orar, revestir do poder de Deus, jejuar, combater o mal nas nossas vidas, porque maior nas nossas vidas é o poder de Deus. Não temos que deixar que o inimigo nos derrote, porque ele já é um derrotado, ele já é um perdedor, os dias dele está contado, né? E ele só faz algo se Jesus permitir. Mas o nome do Senhor aqui que tem que ser glorificado, porque Jesus que é o centro de tudo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra falou teu coração. Resta é uma direção para que a gente venha se revestir mais do poder de Deus, que a gente venha orar mais, fugir da presença do mal. Fuja, meu irmão, da presença do mal. Quando você estiver passando em um determinado lugar, tá tendo ali uma confusão, saia, siga seu caminho, não pare para ver não, não dá oportunidade ao inimigo não. Quando você estiver com uma pessoa conversando, que ela começar a falar da vida dos outros para você, olha, não quero saber não, Jesus abençoe aí, tô indo aqui, tô saindo ali, fuja da aparência do mal. Quando alguém chegar com uma conversa para você que não provém das coisas de Deus, ó, meu irmão, me dá licença aqui que eu vou ali. É assim que a gente foge da aparência do mal, né?
não entrar em determinado lugar aonde o servo de Deus não é para estar, a não ser que seja pelo um propósito de Deus. Mas se não for, saia daquele lugar, procure não ir para aquele lugar onde não é para você estar. Tudo isso é brecha que a gente tem que fechar para não dar oportunidade ao inimigo estar nos acusando o tempo todo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mais uma palavra de fé da parte do Senhor para a vida de vocês. Glória a Deus. Jesus abençoe. Dê um final de noite abençoado para cada um dos meus irmãos. Fique com Deus.